Bom, muito boa noite a vocês, muito boa noite aos internautas, oficialmente. É literalmente um grande prazer. É de praxe falar que é um prazer, mas, na verdade, para mim é um imenso prazer estar aqui. E eu vou explicar por que é um imenso prazer estar aqui. Meu nome é Vitor Salinas, eu tenho uma empresa de treinamento e capacitação, e o que nós fazemos é aumentar as vendas de qualquer pessoa e de qualquer empresa de 10% a 15% de imediato. Mas, aqui nós viemos falar sobre intermediação imobiliária. E, bom, deixa eu explicar por que para mim é um prazer estar aqui. Eu sempre tive, as pessoas mais próximas de mim vão confirmar isso, eu sempre tive o desejo e a vontade de me tornar um corretor. Só me faltou a coragem. Eu nunca consegui fazer isso. Ainda há tempo, tem muito tempo ainda, e pode ser que eu faça isso um dia. Por enquanto, não é nesse ramo que eu atuo. Mas eu sempre, durante anos, eu sempre pensei nessa profissão e sempre admirei muito essa profissão. E, de fato, no meu conceito, na minha ideia, o corretor de imóveis é uma das pessoas mais importantes da sociedade. Porque a importância do trabalho que ele executa não é só intermediar uma negociação imobiliária. Mas, se não, você literalmente está concretizando muito mais do que um sonho. Você está formando a base de uma sociedade. A sociedade é formada por pessoas. Toda sociedade tem pessoas, cidadãos. E cada cidadão ele é formado. Ele é formado dentro de uma casa, dentro de um lar. E eu vou um pouco além da onde vai o papel do corretor de imóveis e a importância que ele tem. Então, para mim, de fato, é um prazer estar aqui, enorme, e poder falar com vocês sobre o que a gente vai falar. Hoje eu vim falar literalmente sobre o seu poder. O seu poder como pessoa, o seu poder como corretor, como profissional, como ser humano, e a importância que você tem na vida, na sociedade, basicamente. E hoje a conversa ela tem muito a ver com mentalidade. Com qual tipo de mentalidade eu recomendo e eu busco diariamente para poder ter os resultados que eu quero, para poder viver a vida que eu quero, para sobreviver da melhor maneira e ajudar outros a sobreviverem da melhor maneira possível também. Então, essa é a ideia do que a gente vai falar hoje, né? Bem, então, para começar, meu nome é Vitor Salinas, como eu já falei, e eu trabalho com vendas há anos. E eu vim me especializando no comportamento humano e juntou a minha experiência na área de vendas, na área comercial, na área de relacionamento, e eu uni essa experiência com a vontade que eu tenho de ajudar as pessoas. E o meu objetivo, não só aqui, mas o meu objetivo na vida é literalmente ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos e alcançarem níveis de sobrevivência muito melhores. Então, é isso que eu busco, esse é o objetivo. E hoje eu quero te dar alguma coisa para que você possa levar e poder melhorar alguma coisa nas suas negociações, nas suas transações e na vida em geral. Bem, eu comecei em 95, comecei trabalhando com vendas e eu era responsável por vender livros. Foi meu primeiro trabalho na vida. Trabalhei numa associação que ministrava cursos de melhoramento pessoal e o primeiro trabalho que me deram foi um trabalho de faz-tudo, na verdade. Lá eles ministravam cursos de comunicação, de relacionamento com os outros, de liderança, enfim, cursos diversos. E uma das minhas primeiras funções nesse local era vender livros. Eu era responsável por vender livros. E quando... eu tinha 15 anos na época. E eu sempre fui muito tímido, extremamente tímido. E me deram uma pilha de livros e disseram, bom, agora você tem que vender livros. E eu falei... mas eu vou vender para quem esses livros? Na realidade, eu tinha que encontrar para quem vender os livros. Na minha primeira semana, eu estava esperando que alguém batesse na porta e comprasse os livros, que eu só recebesse e nem precisasse explicar muito. E foi um fiasco. Essa experiência foi horrível, foi péssima, porque eu não vendi absolutamente nada durante a primeira semana, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Mas, para compensar essa falta de vendas e essa falta de habilidade com as pessoas, eu fazia outras coisas, eu me tornei útil em outras coisas, então não fui mandado embora tão rápido. Então, eu ficava suprindo outras necessidades enquanto eu era responsável de vender livros. E fiquei um tempo nessa função. E a pessoa que era responsável por vender os cursos, que era meu chefe, acabou saindo.
acabou desistindo dessa função. E, por falta de outra pessoa, olharam para mim e falaram: agora você é responsável por vender cursos. Eu tinha 16, 17 anos na época. E me colocaram para que eu fizesse as vendas dos cursos para as pessoas que vinham para a empresa. E para essa associação, na verdade. E aquilo foi horrível também. Porque eu me achava muito jovem, eu me achava muito novo. E eu sentava na frente de uma pessoa e eu dava as instruções de que curso ela precisava para a vida dela. E eu me sentia uma piada fazendo aquilo. E foi horrível também. Foi um fiasco, eu não vendi absolutamente nada. Depois de um tempo passou, melhorou um pouco, comecei a vender um pouco mais, aprendi um pouco mais sobre vendas e as coisas começaram a melhorar. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos. Morei 7 anos nos Estados Unidos e eu fui para lá para estudar, para trabalhar, para viver, na verdade. E nessa experiência foi muito interessante, porque a única coisa que eu sabia fazer até aquele momento era vender. Então, me meti no mundo das vendas, de novo, e fui trabalhar. Nos Estados Unidos eu vendi de tudo. Eu vendi creme hidratante para as mãos, eu vendi quadros, eu vendi mais livros, eu vendi treinamentos para empresas, eu vendi muitas coisas. E eu pude me aperfeiçoar muito, eu estudei um pouco mais, eu aprendi mais sobre o comportamento humano, e lá onde eu realmente consegui encontrar o amor pelas vendas. E aquilo começou realmente a entrar melhor, e eu gostei muito dos resultados que eu tinha, até porque eu consegui ter resultados financeiros que eu até então, nunca poderia nem sonhar que eu teria. Até porque eu ganhava muito pouco, porque eu não vendia nada. Então, acabou sendo uma coisa muito interessante, foi muito bacana, porque eu peguei muito mais experiência. Eu vendia creme hidratante para as mãos num quiosque, num shopping dos Estados Unidos. A gente ficava num shopping, tinha um quiosquinho, e as pessoas que passavam, eu oferecia um pouco de creme nas mãos, principalmente de mulheres, passava um pouquinho do creme na mão e oferecia o creme. E tinha um script específico para vender, e o script era excepcional, e aquilo me deu muito moral, me senti muito bem por fazer aquilo. Então, comecei a vender mais. Saí dali, fui vender quadros, depois fui vender tapetes, depois fui vender cursos, depois fui vender treinamentos para empresas, enfim, passei esses 7 anos, estudei bastante. Como é que é? Ganhei bastante dólar, de fato. E decidi voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil em 2007. Olhei para o Brasil, falei, bom, já tenho algumas coisas na minha bagagem comigo agora. Tinha inglês fluente, já falava espanhol, porque meu pai era do Peru, então eu aprendi a falar espanhol já desde pequeno. Então eu já vim com uma certa bagagem, uma bagagem de vendas. E o que acontece é que eu observei o mercado, olhei, falei, o que eu posso fazer para ganhar, para sobreviver, agora que eu estou no Brasil. Passaram alguns meses e, finalmente, eu entrei num ramo que eu gostava muito, que era o ramo imobiliário. Eu fui vender imóveis por telefone. Foi uma experiência muito interessante. Era uma empresa que vendia loteamentos ecológicos na Bahia. E tudo era feito por telefone. Porque toda a mídia era feita nos Estados Unidos e na Europa. Então, os brasileiros que moravam nos Estados Unidos e na Europa só iam para lá por um motivo: para que eles pudessem ganhar dinheiro e investir em um imóvel aqui no Brasil. Então, era, teoricamente, o público perfeito. Era o mercado, o nicho perfeito. E, de fato, muitas vendas aconteceram, foi impressionante o que dava para fazer, o potencial que tinha. Eu passei 8 meses naquela empresa. Mas, durante esses 8 meses, eu encontrei muitas barreiras, eu encontrei muitas dificuldades, principalmente na liderança e nos processos que aquela empresa tinha. Então, eu vi muitas falhas, olhei, cocei a cabeça e falei, isso aqui não é para mim, não quero mais. Então, eu acabei desistindo daquilo e falei, vou para um outro lugar, vou para uma outra empresa. Aí, pesquisei, falei, qual é o ramo que pode me dar boas comissões e que eu possa me sentir feliz trabalhando, que eu possa exercer meu conhecimento de vendas e ganhar muito dinheiro. E encontrei o ramo de tecnologia. Então, eu migrei dessa rápida passagem pelo ramo imobiliário, fui para o ramo de tecnologia, de TI. E eu fui vender impressoras, basicamente. Eu vendia projetos de impressão, outsourcing de impressão. Eu alugava impressoras para empresas, basicamente. É o que eu fui fazer. Então, eu ia na empresa, batia na porta, falava, quantas impressoras vocês têm? Ah, temos 10. Falou, eu posso fazer para você
tudo que você faz hoje com 5 impressoras e você vai gastar muito menos. E eu vendia esses contratos. Então, eu vendia contratos de impressão e aquilo davam comissões mensais, que eram recorrentes mensalmente, e acabou virando uma coisa muito bacana. Eu fechei alguns contratos, ganhei boas comissões. Depois de um ano, mais ou menos, eu vi várias falhas nos processos daquela empresa. Eu vi várias falhas na liderança que eu tinha, e eu falei, isso aqui não é para mim, quero outra coisa. E busquei, fui pesquisar onde eu posso trabalhar, que eu posso ganhar boas comissões e que eu posso realmente ter bons resultados na vida. Saí dessa experiência, fui para uma outra experiência no ramo de TI. Eu fui vender serviços de tecnologia mais robustos agora, de outro tipo. Eu vendia infraestrutura. Comecei a trabalhar, fiz muita prospecção, vendi bons contratos e ganhei bons prêmios, boas comissões. Depois de um ano, mais ou menos, eu percebi que eu estava insatisfeito com a liderança e com os processos daquela empresa. E eu não queria mais trabalhar lá. E aí eu saí daquela empresa, arrumei um trabalho no ramo de TI em uma outra empresa onde eles vendiam sistemas agora. Era o top da tecnologia. Eu fui vender um sistema alemão chamado SAP, que só atende empresas gigantescas, enfim, eram projetos gigantes, milionários, e os projetos demoravam para vender. E nesse primeiro ano nessa empresa, eu comecei a trabalhar e eu já notei que eu falei, nossa, tem algumas coisas aqui que não me agradam muito, que eu não gosto. Algumas falhas naquele processo e algumas falhas naquela liderança. E, fechei um contrato muito bacana, ganhei uma bela de uma comissão. Mas aí bateu um ano cravado, vocês não sabem o que aconteceu. Eu não aguentava mais aqueles processos e aquela liderança. E eu falei, eu quero sair da empresa, eu quero ir para outro lugar. Mas eu não tinha coragem de abrir um negócio, eu não tinha coragem de me tornar corretor, eu não tinha coragem de mais nada, porque eu já estava absorvido pelo mundo do trabalho, basicamente. Eu estava absorvido, era uma droga, eu virei um refém do salário fixo. Parecia uma pedra de crack que eu tinha que fumar periodicamente. Uma pedra de crack, todo dia 30 estava lá. Pois é, mas não fumei. Falaram, está em rede nacional. Era o salário, pelo amor de Deus. Então, eu estava muito preso, eu estava domado, eu estava dominado pelo salário fixo. E eu tinha muito medo daquilo. Mas eu estava de saco cheio daquela liderança, daqueles processos. Só me restava sair de novo. O problema é que, nessa entrevista para entrar nessa empresa, eu me senti muito envergonhado, porque alguém perguntou para mim, por que você fica tão pouco tempo nas empresas? E aquilo me fez olhar, eu falei, porque as empresas são ruins, ué. E os chefes também. Por quê? Bom, e nesse um ano, quando eu decidi que eu ia sair, me lembro até hoje, eu conversei com a minha mulher olhou e falou, tá bom, parece que você consegue arrumar trabalho a cada um ano, então vai. Mas aquilo me fez olhar para dentro, realmente. E aquilo me fez olhar para o Vitor e realmente entender algumas coisas sobre mim. Porque eu fiz uma reflexão interna. Eu olhei para dentro e falei, qual é o problema? O que está acontecendo? E eu tive um grande insight. E eu percebi que realmente o problema estava em mim. E eu pude observar muitas coisas que eu não estava fazendo. E muitas coisas que eu vinha fazendo e eu fazia meia boca. Desculpa meu português, claro. Eu fazia muito mais ou menos. Eu me dedicava mais ou menos às coisas que eu estava fazendo. Então, eu decidi que eu não sairia e que eu ia realmente mudar e que eu queria fazer algumas coisas literalmente diferentes na vida. Não só no trabalho, mas pessoalmente também. De fato, com essa decisão de ficar e ver o que eu conseguiria fazer mais, me fez observar e olhar. Eu, com um microscópio, eu olhei para dentro e falei, o que o Vitor deve mudar? E eu percebi realmente que foi aí que eu tive o estalo e eu percebi tudo aquilo que eu comecei a fazer na vida, que eu comecei a fazer mais ou menos, saiu mais ou menos. Tudo aquilo que eu me dediquei 99%, saiu 99% bom. Não saiu do jeito que era para sair. E, naturalmente, tudo aquilo que eu não consigo mudar, eu começo a colocar defeitos. Se eu acho que essa sala está feia e eu não consigo mudar essa sala, eu falo, essa sala é muito feia. Não gosto dessa sala. Se eu imediatamente começo a entrar em ação, eu troco as persianas, pinto o teto, troco as cadeiras, eu falo, adoro a sala, já não tenho por que criticar a sala.
Então foi muito interessante fazer essa reflexão, olhar para dentro e notar que a primeira coisa que eu tinha feito, que eu estava fazendo de errado é não me comprometer 100% com aquilo que eu me dedicava ou com aquilo que eu gostaria de fazer. Quando eu não me dedicava 100%, eu tinha resultados 99% para baixo. E aí veio uma sacada interessante que eu notei. É muito melhor você se jogar de cabeça numa decisão errada do que ficar em cima do muro. Concordam? Concordam ou discordam? Isso acontece muito na vida. Seus clientes vivem assim. Seu cliente vive aqui em cima do muro. Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu não quero, eu não sei. E a gente duvida muito da nossa habilidade de tomar decisões. Medo do erro. Total. E muitas vezes esse é o pior erro que existe. Porque eu não sei se eu vou, se eu vou, se eu não vou, e vira uma festa. Não sei se eu vou, não sei se eu não vou, e de repente passa 30 anos, passam 40, passam 50 anos, e eu não fiz aquilo que era para fazer. E esse foi o erro que eu notei. Tudo que eu estava me metendo a fazer, eu estava fazendo meia boca. E eu estou te falando fisicamente, afetivamente, profissionalmente, eu tinha entrado numa zona onde tudo era mais ou menos. Tudo era sem compromisso. Eu estava com 25 quilos a mais, 23 quilos a mais nessa época. E foi aí quando eu falei, não, eu preciso mudar tudo. E o que eu tenho que fazer? Então eu comecei a pensar, e eu me dediquei a olhar mais, a estudar mais, a ler mais, e a buscar. Eu falei, o que eu preciso para me dedicar mais e ter melhores resultados? E aí eu comecei a observar algumas coisas. Está aqui meu controle. E uma das coisas que eu vi é que o mundo ele tem uma linha divisória muito nítida. E essa linha divisória, ela é uma linha... Não vou mostrar ainda, mas eu já estava falando de compromisso. Mas eu estava falando sobre compromisso. E é de você se jogar de cabeça. Esse é um dos conceitos principais. É muito melhor você se jogar de cabeça em alguma coisa do que você ficar... Se joga de cabeça numa decisão errada do que ficar no meio do muro. Esse é um dos conceitos principais. E nesse estudo todo, eu notei que eu estava fazendo tudo mais ou menos. Tudo, literalmente tudo. Meus relacionamentos, meus amigos, o trabalho, todas as atividades da minha vida eram mais ou menos. E aí eu notei que na vida você tem uma linha divisória. É uma linha que divide os gigantes do resto. Isso é no meu ponto de vista. Porque... em todas as áreas da vida, você vai ver que tem gigantes e você vai ver que tem o resto. E foi aí que eu me vi, eu olhei e falei, como eu faço para estar no meio dos gigantes? Hoje, constantemente, eu fico tentando, na minha cabeça, esse exercício. Como eu posso fazer para separar o joio do trigo? Como eu posso fazer para sair da vala comum e entrar... Na zona dos gigantes. O que eu tenho que fazer? Qual o preço eu tenho que pagar? E foi aí que eu percebi. E você vai notar que em todas as áreas tem gigantes e tem o resto. Então eu queria a contribuição de vocês. Me falem, por favor, o nome de algumas empresas que vocês admiram muito. Google. Natura. Companhia Celulose. Petrobras. Você faz parte do esquema, né? Visão Imóveis. Você trabalha lá, né? Friboi, caraca, bicho. O que mais? Banco do Brasil. Prevent. Da Prevent Senior? Prevent Saúde. Editora Abril. Tá bom, eu ia falar isso agora. Fala o nome de algumas personalidades que vocês gostam muito. Que vocês admiram muito. Quem? Murdoch. Silvio Santos. Esse é o cara. ACM. Antônio Emílio de Moraes. Mais inteligente que Edir Macedo não tem. Edir Macedo, mas você admira ele? Você não admira ele. Alguém que você admire, uma personalidade. Diniz, o Abílio Diniz. Quem mais? Sérgio Moro. Boa.
Você é o cara. Fala o nome de algum atleta que você admira muito. Pelé. Neymar. Ayrton Senna. Zico. Oscar. Messi. Admirável. Da Guia. O Guga, Cristiano Ronaldo. Michael Jordan, do basquete. Falcão. Algum artista que você admira muito. Quem? Roberto Carlos, Tarcísio Meira. Fafá de Belém. Aguinaldo Timóteo. Frank Sinatra. Quem mais? E o Anderson Bontorin? Pavarotti. Muito bom. Bom, esse mesmo... Mais um, por favor. Vitor Salinas. Essa é a primeira vez. Você não vai perguntar um corretor? Um corretor que vocês admiram muito. Fiana. Muito bom. Fantástico. Bom, esse script, essa palestra, essa conversa, nesses últimos 12 meses eu já falei para 2.000 pessoas, mais ou menos. Essa mesma coisa que eu estou falando para vocês, eu falei para 2.000 pessoas nos últimos 12 meses. E toda vez que eu faço essa pergunta, nunca ouvi respostas diferentes. Bom, eu não sei algumas, mas eu nunca ouvi respostas diferentes. Google, Guga, Ayrton Senna, Silvio Santos, Coca-Cola, tem poucas variações, mas esses são os nomes. Alguns a gente esquece, outros a gente lembra. É um grupo de mais ou menos 40, 50 nomes que constantemente 2.000 pessoas falaram. Está no subconsciente. Por quê? É aquilo que eu estava te dizendo. Existe uma linha divisória nesse mundo. E essa linha divisória demonstra os gigantes e o resto. Não é que o resto é ruim, mas não é gigante. Por que você não falou, por exemplo, o Torra Torra? Por que você não falou a Besni? Por que você não falou... Quem mais? Bom, Bill Gates é um gigante, definitivamente. Porque existem algumas coisas específicas, existem várias características que um gigante tem. Várias. Hoje eu quero falar de uma específica. Mas os gigantes têm algumas características. E esse foi parte do estudo que eu fiz quando eu falei: o que eu tenho que fazer para sair da mediocridade e entrar no gigantismo? Como eu posso fazer? Definitivamente essa é uma dessas características. Ousadia e persistência. Exatamente. Essas são algumas. Eu quero falar de uma específica hoje, mas são várias. A lista, nós temos uma lista enorme que vocês vão poder listar para mim, definitivamente. Mas... Pode estar uma aqui? Claro. Desculpa. Valentina Caran. Sensacional. Há muitos anos atrás eu era Rio Preto e hoje é uma corretora sensacional. Eu vou te falar que Valentina Caran, tem a ver com porque eu gostaria de me tornar um corretor. Porque na época eu queria trabalhar, não tinha dinheiro. Minha mãe falava: você quer trabalhar com o quê? Eu falei: quero trabalhar com a Valentina Caran, que eu só vejo placa dessa mulher no mundo inteiro, impressionante. Eu só via a placa da Valentina Caran em todos os lugares, não entendia muito bem o mundo ainda. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, 14 acho. E a Valentina Caran, Valentina Caran, Valentina Caran. Eu falei: o que ela faz? Eu quero fazer o que ela faz. Impossível não notar Valentina Caran. Mas voltando, e tem a ver com ser gigante isso. Então hoje eu quero falar de qual é a diferença, qual é a linha que corta isso, o que é. Essa uma característica específica é muito importante e a gente vai falar sobre ela. Essa é outra característica, são muitas. Eu vou te surpreender. Tem várias, mas uma das coisas mais importantes, a vida tem leis naturais. Tem certas leis que é impossível burlar na vida, certo? E uma dessas leis é a lei que eu vou comentar agora com vocês. Uma dessas leis é a lei do intercâmbio. A lei do intercâmbio é uma lei... Eu fiquei surpreso porque um amigo veio me prestigiar. A lei do intercâmbio é uma lei... Ela é impiedosa, mas é uma lei. E o que é intercâmbio? Nessa vida, tudo é uma troca. Tudo. Constantemente. Tudo é uma troca. Essa é uma lei natural. Eu não inventei, eu não criei isso, mas é uma lei natural. Nesse exato momento, eu estou te dando alguma coisa.
E você está me dando algo de volta. Nós interagimos, vocês me deram atenção. Porque imagina se todo mundo aqui, não sei quantas pessoas tem aqui, umas 60? 70, 80. Imagina se todos vocês estivessem conversando com o seu cliente no celular agora. Todos. E eu falando. Eu ia me sentir meio estranho. É meio estranho, eu ia me sentir mal, porque eu estou dando e não estou recebendo nada. Alguma vez você falou bom dia para alguém que essa pessoa não respondeu? Como você se sente? Porque a vida é intercâmbio. Foi violada uma lei básica e natural da vida. Quando eu te dou alguma coisa, por mais que se diga por aí que é incondicional, o que quer que seja, que você não espera nada em troca, você está violando uma lei natural da vida. Quando eu te dou algo, eu preciso ter algo de volta. Eu preciso ter algo de volta. E falta. Bom dia! Esse foi eu que fiz, né? Foi. Bom dia, senhor. Vou até te soltar. É um efeito para a internet ali. Então você diz bom dia para a pessoa e a pessoa... Você olha e fala... Meio trouxa essa pessoa, né? E... aquilo te causa um mal-estar. Mas causa um mal-estar não só para você, como para a pessoa também. Quando eu falo bom dia, não responda. Você é mal educado, não responda. Bom dia. Ele recebeu algo. Ele sabe que ele tem que me dar algo de volta. Ele sabe. Ele tem que ser honesto. E ele sabe que ele tem que me dar algo de volta. E ele não dá nada de volta. Então ele foi um mini criminoso nesse exato momento. E ficou com algo que era meu, mas que a gente podia trocar. Então ele levou algo a mais. Um pouco da minha energia ele levou embora. Então eu estava, bom dia! Enfim. Um traço da minha energia ele levou. E eu já fico um pouco menos enérgico. Porque ele roubou aquilo. E tem a ver com o intercâmbio. E o intercâmbio, de novo, é essa lei natural. E ela funciona de forma que se você viola essa lei, você se sente mal e a outra pessoa também se sente mal. E o intercâmbio... 100%. 100%. Exato. Porque você está aqui, bom dia, de repente você já dá aquela cabisbaixo aqui. Então, o intercâmbio ele tem 4 formas. Existem 4 formas de intercâmbio. Isso é muito importante. Porque essas 2 primeiras formas, qualquer coincidência... Sei, esqueci como é que fala a frase. É mera coincidência. A primeira forma de intercâmbio, eu até parei a piada porque foi horrível. Roubo. Isso você vê muito. Foi vítima 3 vezes do roubo, meu Deus. Então, furto. Então, eu tenho aqui um celular. Como é seu nome? Yukio. Vou pegar um mais fácil. Seu Yukio. Falou, seu Yukio, tudo bem? Aquele celular que o senhor queria comprar, eu tenho aqui. R$1.000. É usado, mas R$1.000. Serve? Quer comprar? Finge que sim. Sim. Beleza. R$1.000. Tá bom, aperta a mão, me dá meu... Ixi, caiu o seu. Peguei o cliente errado. Me dá R$1.000. Tá bom, ele me deu R$1.000. E eu falei, peraí que eu já trago. Trouxa. E levei o dinheiro dele embora. É roubo. Agora a gente transporta esse exemplo para outras áreas da vida. Suponhamos que eu seja um marido e a senhora... Seu nome? Fugier. Só nomes fáceis. Senhora Fugier é minha esposa. E a senhora Fugier é apaixonada por mim. Ela me ama. E ela me manda várias mensagens durante o dia. Me manda WhatsApps. Eu recebo os WhatsApps dela. Leio, não respondo, mas eu respondo as fotos que eu recebo em outros grupos. Enfim, quem entendeu, entendeu. E ela me faz o jantar. Eu como o jantar a hora que eu chego. Às vezes agradeço, às vezes não agradeço. Ela me faz massagem, ela me dá alguns beijos, ela me dá todo o carinho, ela passa a minha roupa, ela faz tudo para mim. Cama, mesa, banho. Cama, mesa, banho, entre outras coisas. Eu passo a roupa, eu pago as contas, faço algumas coisas, mas eu estou roubando dela de uma certa maneira.
É um certo roubo, é uma forma de intercâmbio. Toda vez que eu recebo algo e não dou algo em troca, eu estou roubando. É uma forma. Eu tinha um desses primeiros trabalhos de TI, eu tinha muita liberdade. Eu ia em clientes como vocês. Eu ia em cliente quando eu bem entendesse e eu tinha uma agenda muito flexível, ninguém cobrava meu horário. E toda sexta-feira eu tinha 3 reuniões muito importantes, uma de manhã, uma de tarde e uma à noite, e uma no fim do dia. Toda sexta, era imbatível. Então o chefe perguntava, e aí, qual é a programação? A sexta-feira eu tenho de manhã não sei aonde, de tarde não sei aonde, e no fim do dia não sei aonde. E essas reuniões eram na praia. Então eu pegava o carro e eu ia para a praia. Ninguém me cobrava. Mas, de uma certa maneira, eu tinha um acordo com a empresa. A empresa me dava um salário para estar lá 40 horas semanais. Mas, na sexta-feira, eu dava uma roubadinha, fingia que tinha umas reuniões, mas eu não tinha. Eu ia para a praia, na verdade. Estou falando em rede nacional. Espero que meu ex-chefe não esteja assistindo. Mas, de uma certa forma, eu estou recebendo algo e não estou dando esse algo. De uma certa forma, é um roubo isso. E a gente vê isso todo santo dia. Sim, você tem inúmeras pessoas de diferentes setores que são pagas para trabalhar e não aparecem para trabalhar, mas recebe um salário e não recebe para trabalhar. Você tem uma pessoa que foi paga para executar uma certa função e não executa essa função. De uma certa forma, isso é roubo. É igual o bom dia, mais ou menos por aí. Eu não ia falar nada, não fui eu que falei. Exato, tem alguns, nem todos, não é possível generalizar, mas alguns têm a obrigação de fazer certas coisas, de cumprir certos horários, e nem aparecem para fazer. E não é só na política. Tem muita gente bem paga no mundo. Eu tive muitos colegas de trabalho que faziam isso. Era impressionante, era pago para fazer certas coisas e não aparecia para fazer. É roubo. É que não é porque eu não roubo a tua carteira que eu não tô roubando. É uma lei que é violada. A próxima forma de intercâmbio é uma forma injusta. É quando o senhor Yukio quer comprar o meu celular e eu quero vender para ele. Não é ele na foto. E ele quer comprar meu celular e eu quero vender para ele. Ele me dá os R$1.000. Tá bom. Faz de quando que é R$1.000. Pega os R$1.000, falo, tá aqui meu celular. Tá bom? Tchau, obrigado. Ele fala, mas cadê o carregador? A tela tá rachada. Esse celular tá velho. A bateria acaba muito rápido. E tá faltando alguma coisa aqui. É uma troca injusta. Eu tenho um amigo que se casou um tempinho atrás, teve uma filha há 1 ano atrás, e ele juntou uma bela de uma graninha, tinha comprado um apartamento, vendeu esse apartamento, deu entrada num apartamento mais bonitão, maior, ali na Vila Prudente. Vila Prudente? É por ali, perto do metrô, depois do Sacomã. Vila Prudente. Perto do metrô Vila Prudente. Uma bela de uma sacada, uma churrasqueira na sacada. Bonitão o apartamento. E agora ele tinha, se não me engano, não sei quanto ele tinha, já fez uma decoração. Ele conseguiu uma loja que estava vendendo vários móveis, e móveis caríssimos em Pinheiros. Móveis lindos, lindos. Minha esposa é decoradora e foi com eles ajudá-los. E ela falou para eles, não compra aqui, está estranho, não compra aqui. Porque eram móveis muito bons e estavam muito baratos. E ele fez um pacotão. Um pacotaço, ele comprou aparador, sofá, isso, aquilo, não sei o que, até ar-condicionado ele comprou, na mesma loja. Eles entregaram o aparador e uma mesa de centro. Os outros 60 e poucos mil reais não foram entregues. A empresa faliu, eles pegaram todo o dinheiro, usaram o dinheiro, não sei para quê. Então foi entregue uma parte daquilo, foi entregue um aparador e uma mesa de centro. O resto... Hoje, coitado, depois de um tempo, ele não teve que comprar um sofá que ele não gostava, de uma marca que ele não gostava, de uma loja que ele não gostava. Muito inferior ao que ele gostaria, até poderia pagar com aquela grana que ele tinha. E isso é uma troca injusta. Suponhamos que a minha esposa e o Kio somos casados.
Não, Yukio é ele. Fujie. Fujie, perdão, senhor Yukio. São muito diferentes os nomes. Então, supondo aqui que eu sou casado com a senhora Fujie. Fujie, falei certo, né? Ficando bom. E eu sou muito apaixonado por ela. E eu mando mensagem para ela, eu faço massagem nela, eu mando flores para ela, eu estou sempre ligando para ver como ela está. E ela me trata bem, retribui, faz certos favores, tem momentos que ela não quer conversa, e eu mando mensagem, ela não responde, e fica sempre um mais ou menos. Isso se aplica a relacionamentos também. Isso se aplica a qualquer coisa. Tem gente que chega para trabalhar. Chega para trabalhar, teria que entrar às 9, chega às 9h30. Quando chega às 9h30, aperta o computador para ligar. Fala, bom, tá ligando o Windows. Aí eu vou lá, máquina de café. Pego um cafezinho. Para que eu vou falar com o seu nome mesmo? Mota. E aí, Mota? Beleza, mano? Tamo aí, né? Não sei o quê. Aí passo uns 15 minutos com o Mota aqui. Já são 9h45. Bom, eu vou trabalhar um pouco. Aí eu passo lá, como é seu nome mesmo? E aí, Jairo? Tudo bem? Começo um pouco com o Jairo, fim de semana, não sei o quê. Tarará. Aí já são 10. Chego na minha máquina. Dou uma trabalhada. 11 horas. Toma um café, né? Toma um café. Toma um café. Passo aqui. Tudo bem, seu nome mesmo? Paronete. Perdão, Paronete, nome chique. E aí, como é que foi? Tá vendendo? Não tá? Tá conseguindo? Tem clientes? Como é que estão as coisas? Tarará. 11h15, vou para minha mesa, respondo um e-mail. Tudo bom, tô com fome. São 11h30. Vou passar lá para falar com o Robson. Tudo bem, Robson? Tudo bem. Vamos aonde? Picanha. A gente podia comer uma picanha, hein? O que você acha? Aí mais 15 minutos para a gente decidir onde nós poderíamos almoçar. Uma paeja é melhor. Uma paeja, pode ser, que tal? E aí, 10 para o meio-dia, a gente sai para almoçar. Eu volto 1h30. Vou tomar um café, porque agora eu já almocei. Tomo um café, tomo meu café, passo para falar com o Barba, o Rodrigo. Tomo um café. E aí, Rodrigão, tudo bem, cara? Tudo tranquilo? Trabalha em qual andar? 20º, e desce no térreo para tomar um café e fumar. Boa. Aí converso um pouco com o Rodrigo, já são 2h. Trabalho um pouco, 3 horas, tomar um café. Por que você trabalhou? Tomo um café. Tomo um café. Converso com o senhor Manuel. Trocamos uma ideia, falamos de futebol. Trabalhar um pouco, né? Nossa, o dia passa muito rápido, não dá pra fazer nada. Pelo amor de Deus. Trabalho um pouco, 4h30, tomar um café. Tomo um cafezinho, converso com o senhor lá atrás e passo mais um pouco. 5 horas, trabalho mais um pouco, 5h30. Tomar um cafezinho, né? Tomo um cafezinho, minha caneta cai. 4:45, saí antes do trânsito, fui e vou embora. Então são 2 horas de trabalho bem realizadas. E é uma troca injusta isso, e acontece bastante. Eu presenciei, não só fiz muito isso, como presenciei muito isso. Então tem duas fases da minha carreira. Uma que eu tenho vergonha de contar e outra que eu tenho muito orgulho. Essa eu não quero falar, a primeira. Mas tem a ver com isso, é uma troca injusta. E é intercâmbio. Violação de uma lei natural da vida. Uma troca injusta vai te dar resultados injustos. É só questão de tempo, às vezes. Enfim, e aí nós partimos para a metade que começa a melhorar. E a 4ª condição de troca é a característica de um gigante que eu quero deixar para vocês. Mas a 3ª forma de troca é uma forma justa. Tá. Não sei o que aconteceu com o meu A. Ele caiu. Mas é uma troca justa. O senhor Yukio quer comprar meu celular. E eu quero vender para ele. Senhor Yukio, R$1.000. Te dou o carregador. Tem um rachadinho aqui, mas... O senhor aceita? 998. Não, 900. Caramba, é corretor mesmo.
E aí, 900 não, 950, senhor Kio, por favor. Fechado. Tá bom. Ele me dá meus 950, eu dou o celular para ele com o carregador. Ele olha, obrigado. Ou ele vem na minha papelaria, eu quero vender uma caneta para ele. A caneta da senhora Fugier. Eu falo, ó, R$2 essa caneta. Eu dou a caneta para ele, aperto de mão, muito obrigado. Aquele lugar onde você vai tomar um café, você pede um café, o café chega, você paga e você vai embora. Uma troca justa. Nada mais do que o normal. É uma pessoa que chega 9 horas da manhã, liga o computador, 11h45 ela toma um cafezinho, volta rapidinho, trabalha, meio-dia e pouco ela sai para almoçar, volta 1 e pouquinho, senta, trabalha um pouco, toma um café às 3 da tarde, volta, trabalha, 6 horas, tá, ela vai embora. Troca justa. Você está fazendo aquilo que você foi pago para fazer, nesse caso de ser pago. Se eu sou o marido da minha esposa Fugier, somos razoavelmente apaixonados um pelo outro, ela faz o jantar, eu tiro a mesa, ela faz massagem e eu faço outras coisas. Mentira, brincadeira, senhora Fugier, eu sei que a senhora é casada. Enfim, e lavar louça não. Aí já é uma falta de intercâmbio aqui. Essa troca é injusta. Eu posso tirar o lixo, fazer qualquer outra coisa, mas eu não vou lavar louça. Não é brincadeira, até lavo louça em casa. Minha mulher deve estar vendo. Na roupa também não, pô. Pessoal, aqui... Isso é a próxima condição de intercâmbio. Não é na justa ainda. Então, a troca justa é essa troca justa. É normal, é a vala comum, é aquilo que o mundo está habituado a ver. São as empresas que a gente não mencionou, são as personalidades que a gente não colocou na lista. Daí para baixo, são as personalidades que a gente não colocou na lista, basicamente. Mas é a troca justa, é uma coisa normal que a gente está habituado a ver todo santo dia e não foge do que é o comum. A quarta condição de troca, essa sim, essa é a característica do gigante, uma característica do robusto, do grande, do gigante. Porque a quarta condição de troca determina realmente o que é e como é. E essa é uma lei natural da vida, que quando você aplica, te dá resultados impressionantes. E é a abundância. Essa é a cara que você fica quando você recebe algo em abundância. E não significa dar 2 pelo preço de 1. Não é você se sacrificar e não receber nada. Não é isso. Mas é ir muito além do que se espera de você. É quando você realmente supera uma expectativa. É quando você se esforça para entregar mais do que se espera. Quando você coloca energia para fazer e você entrega em abundância. Não quer dizer que eu vou pegar o meu celular e eu vou vender para o senhor Yukio, eu vou falar, senhor Yukio, 950. Pode levar R$500, fica tranquilo. Isso não é uma troca em abundância. São 950. Fechado, senhor Yukio. Meu celular está impecável, está em perfeito estado, eu cuidei muito bem. O senhor vai levar essa capinha, a capinha é nova. Inclusive, eu comprei para que o senhor levasse. Tem o carregador está novo, está na caixa. Eu guardei a caixa porque eu sabia que eu venderia ele no futuro. Qualquer coisa que o senhor precisar, tem meu cartão, tem meu celular, tem meus contatos. Se acontecer qualquer coisa, o senhor me liga. Está aqui o seu celular. Muito obrigado. De novo, me coloco à sua disposição. Qualquer coisa que o senhor precisa, me liga. Tá bom? Puf, eu não tive que dar nada mais para ele. Eu simplesmente entendi o que ele precisava. Eu olhei realmente o que ele queria e fui a fundo para entregar o que ele precisava. E essa é uma das características que a gente não vê normalmente. Eu não posso generalizar, mas uma bela de uma parte do mundo, e não é só no Brasil, no mundo, outros governos, outras pessoas, outras sociedades, estão muito habituadas em trabalhar com a condição 1 e 2 de intercâmbio. O que muitas pessoas querem é receber muito, fazendo o mínimo possível. Exatamente. Você fala de gênero, número e grau. É uma violação de uma lei natural. É uma violação de uma lei natural. E não há diferença entre um criminoso, porque isso é uma certa forma de crime. E me perdoa ser honesto desse jeito, porque é assim que eu me cobro. Eu tenho que vir aqui, me proibiram de falar palavrão, porque nas minhas palestras eu falo bastante palavrão,
mas eu não posso. E eu venho aqui e eu tento olhar para você e falar, o que eu posso fazer para te dar alguma coisa, para que você leve para a tua casa alguma informação que vai funcionar no seu dia a dia? Algum tipo de dica, algo a mais. E em troca, eu vou vendo algumas cabeças que fazem assim, algumas mãos que passam no queixo. E esse é um intercâmbio. Eu estou buscando esse intercâmbio, eu estou tentando ver o que eu posso fazer, eu não tenho o script exato. E eu preciso olhar nas suas caras o que é que eu tenho que falar, que tipo de exemplo eu preciso dar para que você fale, o que esse cara está falando é verdade. Funciona, é bem por aí. O que acontece é que, em alguns momentos, eu diria que eu até me encaixo dentro disso. Eu quero ter o máximo de resultado fazendo o mínimo possível. Eu adoraria acordar amanhã de manhã, às 6h30, 7h, com meu abdômen trincado, sem ter que fazer uma abdominal, eu comendo todas as pizzas que eu quiser. Adoraria, mas não funciona assim. Tem a ver com o intercâmbio, tem a ver com a troca em abundância. E é isso que acontece. Uma das coisas, eu quero um parênteses que não tem a ver com isso, mas é um ótimo parênteses. Há muitos anos atrás eu vim numa palestra aqui, e eu achei uma coisa fantástica, que uma pessoa estava dando a palestra e falou assim, aqui não se desliga o celular. Você pode pôr no vibra, mas aqui não se desliga o celular. Você tem que falar com o seu cliente. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu fui em tantas palestras que você tem que desligar o celular, desliga o celular. Eu gostei muito disso, porque é verdade, aqui você está preparado a todo momento. E por isso é uma das outras coisas do porquê eu admiro o corretor. Olha, o corretor é 5h da manhã, se alguém te ligar, você vai atender e falar, tudo bem, como é que tá? E você está prontificado, etc. Era só um parênteses, enfim. Puxei o saco, ninguém gostou, tudo bem. Enfim. Então, eu volto a bater nessa tecla. Essa mentalidade de você ter o máximo de resultado entregando o mínimo possível, ela mata. Às vezes ela demora 70 anos para matar, mas ela mata. Essa é uma mentalidade que realmente te prejudica muito. Ela é muito ruim para você. Quando, na realidade, nem a troca justa realmente se encaixa e deveria ser aceitável. Ela é razoavelmente aceitável, sim, porque o mundo tolera, na verdade. A gente tolera as coisas, a maioria das pessoas, muitas pessoas, toleram a mediocridade, o mediano. Aquilo, não está doendo, para mim está bom. Se não está incomodando, também não tem problema. E não busca realmente o máximo do máximo. Não busca ir realmente fazer o que tem que fazer, pagar o preço que tem que pagar. E as coisas, e não importa o momento de vida, não importa nada. Não importa absolutamente nenhum detalhe. Quando tem algo que você realmente quer, que você determina que você vai atingir, e você paga o preço para atingir, automaticamente você está respeitando uma lei natural da vida. E o intercâmbio, a troca em abundância, é essa lei. Então eu queria deixar hoje, uma das coisas que eu quero deixar é essa lei natural, que é a lei do intercâmbio. E o intercâmbio tem que acontecer em abundância. Agora a gente pode transportar esse conceito para quando você está se relacionando com o cliente. Vou dar 2 exemplos. Um exemplo é usando as formas 1 e 2 de intercâmbio quando eu estou atendendo meu cliente. E eu estou aqui atendendo meu cliente, que eu esqueci o nome de novo. Mota. Tudo bem, Mota? E eu estou pensando, quanto será que eu vou ganhar de comissão aqui? Será que ele tem dinheiro? Será que vai rolar? Será que ele vai comprar ou ele está só enchendo meu saco? Será que ele está caroçando? O que será? O que será? O que será? E eu começo a olhar bastante para mim. E no que eu vou ganhar, se eu vou gastar muito tempo, o que tem para mim? E lógico, eu não recomendo ninguém trabalhar de graça. Não é uma recomendação aqui. De fato, que você feche os maiores e melhores negócios da sua história, que seja essa semana, inclusive. Mas, quando eu atuo e quando eu opero dessa maneira, naquele momento, eu estou violando uma lei natural da vida. E eu estou olhando no que eu posso ganhar. Quais são os benefícios que eu posso ter? Quanta comissão eu vou ter? Será que eu vou despender de muito tempo? É muito longe? Será que vale a pena ir até lá? Então eu começo a olhar tudo que eu vou perder. E eu não olho
o que o Mota, meu cliente, vai ganhar. E isso é uma violação de uma lei natural da vida. Quando você olha e decide, o Mota é um possível cliente. Eu não sei quanto dinheiro ele tem, eu não sei há quanto tempo ele está no mercado, eu não sei nada sobre ele, mas está decidido. Eu vou ajudar esse cara. E esse cara vai levar o melhor dos sonhos, e eu vou fazer parte disso. Eu quero fazer parte de uma das decisões mais importantes da vida de uma pessoa. Seja o primeiro, o segundo, o terceiro ou 20º imóvel dessa pessoa, é uma baita de uma decisão. Então, essa é uma mentalidade de abundância. E eu vou falar com ele, vou falar, tudo bem, Mota, como é que você está? Você é casado? Sim. Bacana, você tem filhos? Sim. Uau, e você trabalha onde? Na imobiliária. Ah, você é corretor. Sim. Sensacional. Há quantos anos? Pode-se dizer uns 30 anos. 30 anos, caraca, já comeu? Já. Já almoçou? Já jantou? Vamos comer alguma coisa e tomar um café? Obrigado, fica para o próximo. e eu me interesso no Mota. Eu canalizo toda a minha vontade no Mota, para que ele tenha realmente o que ele quer. E eu quero ser o veículo para que o Mota tenha aquilo. Pensamento positivo. Isso é parte disso tudo. Mas eu acho que está um pouquinho atrás ainda. É eu olhar e falar o que o Mota precisa. Sinceridade. Eu saio de dentro de mim. Eu abro mão de alguns hábitos, de alguns pensamentos, de algumas formas de me comportar. Falar com o coração. Para entender o que o Mota precisa. De repente o Mota fala, eu quero um apartamento de 400 metros quadrados por 400 mil reais. Aí ele olha e fala, vou continuar conversando com o Mota. Vamos entender se ele está em medicação ou alguma coisa assim. É uma brincadeira. Mas, independente, o que acontece é que... O Anderson fica de campana ali. Ele é assim, cara. E ele... Tá só na miúda, hein? Eu não posso rir nessas piadas, mas... Não era uma piada, na verdade. Enfim, era uma constatação. Então, e eu continuo colocando... Qual é o preço que eu tenho que pagar para atender esse cara? Para que esse cliente realmente tenha o que ele precisa. E pagar o preço, porque aí eu volto lá na primeira frase que eu falei. É muito melhor eu me jogar de cabeça numa decisão errada do que eu ficar em cima do muro. E ficar, será? Eu não sei. Será? Não dá. Pode ser que sim, pode ser que não. É o medo do erro, como um senhor ali, que eu esqueci seu nome. Esqueci não, eu não sei seu. Tibúrcio. Senhor Tibúrcio. Adorei seu nome. E é aquela primeira frase que eu coloquei. E tem a ver com isso. Então, aqui vai outra coisa que não está na minha apresentação. Toda vez que você se depara com uma barreira, toda vez, sem você saber, algo natural, imediatamente você é levado para outra barreira que você já teve no passado e você olha e você fala, isso aqui parece isso aqui que eu estou vivendo agora. É a mesma. Nunca é. Nunca é. Eu tenho um termômetro hoje. Toda vez que eu estou com medo de alguma coisa, eu uso isso agora como uma forma de que é aquilo que eu tenho que fazer. Eu uso aquilo como uma forma, um sinal de que é aquilo que eu tenho que fazer. É o meu termômetro hoje. É o meu sinalizador. Eu estou com medo de fazer aquilo. Significa que se eu fizer aquilo, eu vou ser colocado em um novo nível agora. É algo que eu não estou preparado. E eu tenho 36 anos hoje. Eu abri uma empresa há alguns anos atrás. E nessa experiência de empresário, uma coisa eu notei há pouco tempo, que eu sempre estou buscando estar preparado. Falo, primeiro eu tenho que me preparar, para depois eu fazer alguma coisa. Talvez alguns de vocês já tenham constatado isso, e para mim foi novo. Eu notei que eu nunca estarei preparado na vida. Nunca. Não há. Tem certas coisas que você pode se precaver, com as quais você pode se precaver, mas você nunca está preparado. E a gente deixa de fazer coisas porque a gente fica balizando e comparando. E a comparação é uma porcaria. Queria muito falar a palavra, mas não posso. A comparação acontece... O que é a comparação? A comparação é o marco da sua mediocridade. Então você para aqui, você olha, eu não sou tão bom quanto aquele cara, mas eu não estou
porcaria que aquele cara está. E aí aqui você fala, tô tranquilo aqui. Eu não tô lá em cima, mas eu não tô lá embaixo também. E aí eu me contento aqui, ó, no meio. E no meio você recebe defecadas de cima e cutucadas de baixo. Quando você está no meio, no mediano. E, de novo, não importa o momento da sua vida, se você está começando ela, ou se você... Não sei em que momento você está, não importa. Não tem importância. A importância é que... E a gente confunde muito isso, e a gente tem a tendência de usar isso como justificativas também. Eu já sei, já vi isso aí muitas vezes, já. Então a gente compara as coisas como se a gente já soubesse. E a mentalidade de pensar que você sabe de tudo é uma mentalidade que te assassina. E, de novo, não importa quantos anos você tem, quanta experiência você tem, se a sua mentalidade é de que você sabe de tudo, é uma pena. Porque tem muita coisa para saber. Mas muita, muita, muita. E não quer dizer que você passou alguma coisa 60 vezes que você vai passar a 61ª vez. Não é. E você só desiste quando você realmente joga a toalha e fracassa. O fracasso é quando você desiste. Quando você desiste, aí você fracassou. Porque você pode continuar fazendo 999 vezes, que na milésima pode sair. Enfim, eu estava indo para outro rumo, comecei a me empolgar. E tem a ver com o cliente. Então, eu chego para atender o Mota, eu olho para o Mota e falo... Eu comparo, mais uma vez. Eu olho e falo, acho que não, porque é baseado numa... Vocês sabem de onde surge uma barreira? Por que existem as barreiras? Alguém? É parte disso. Por que surge um preconceito? Zona de conforto, né? Também. Por que surge a zona de conforto? Por que surge o medo? Insegurança. Ele é originário dos seus fracassos. Quando você fracassa, surge uma barreira. Pluf, automático. Então, eu estou aqui, eu estou tentando correr aqui na sala. Pá, tropeço. Caio de cara. Então, eu saio... Segunda vez eu já saio aqui, já... E aí vem uma barreira. A barreira é porque eu fico comparando o passado com o presente. E eu, na verdade, identifico, acho que o passado e o presente é a mesma coisa. Falta de conhecimento também, né? Falta de conhecimento, sem dúvida. Você não tem, vamos dizer, se eu vou falar a você de um imóvel e você não conhece ele, você fala, será que o cara vai perguntar alguma coisa eu não sei? Sim. Ele já criou uma barreira. Exato. Mas por quê? Em algum momento ele fracassou. Ele quis ver um imóvel, não era do jeito que ele queria. Daqui a pouco eu vou ter que contê-los para a gente fazer as perguntas no final. Só o Tiburcio por causa do nome. Chama-se equilíbrio. Equilíbrio. É por aí, mas eu não gosto muito do equilíbrio. Eu prefiro me arrebentar numa tentativa de fazer algo gigantesco do que ficar fazendo meia boca, mais ou menos. Então eu preciso... Você só consegue fazer algo grande se você tiver equilíbrio. Se você não domar seus sentimentos, suas reações. Concordo. Mas aí tem coragem. Você vai ter que ir mais para o lado do perigoso e sair do lado do precavido. Toda vez que você vai fazer alguma coisa grande, você tem que ir para o lado do perigoso e não ficar ali no precavido. Enfim. Então, essa é um risco. A vida é feita disso aí. Você tem que ser perseverante e humilde. Exato. Saber que você pode aprender muito e ter a coragem. Quando você não tem coragem de fazer alguma coisa, Tem que se arriscar. quando você não se arrisca, você está sendo egoísta. Por quê? Porque você fica olhando, como eu me sinto, quais são as minhas barreiras, o que está acontecendo. Não, para mim não vai ser bom, é só eu. Você quer o máximo de benefício com o mínimo de esforço. Você viola uma lei natural da vida, o intercâmbio. Você tem que dar em abundância. Se eu vou me jogar de cara, eu vou jogar de cabeça. Se quebrar, quebrou. Se não quebrar, é o compromisso. É o primeiro slide. É um nível de compromisso máximo. Se eu vou atender o Mota, eu vou atender o Mota para dar para ele o imóvel da vida dele. É isso. E eu não vou parar enquanto esse cara não tiver o imóvel da vida dele através de mim.
Tem muita loucura acontecendo no mercado. São redes sociais, são notícias, são problemas, boletos, contas, trabalho, isso, aquilo. O cliente te apresenta uma lista de barreiras inacreditável. E é o cliente apresentando barreira e você lidando com as suas próprias barreiras. Não devo pressionar, é melhor não, vou perder a venda, pode ser que não. Eu não sei se ele só está caroçando, eu não sei. Toda venda, todo cliente é potencial. Todo, 100%. Alguém aqui já fez alguma dívida? Precisa levantar a mão para não se expor. Quem já pagou? Alguém não fez uma dívida? Eu pagava. Muito bom, senhora. Por isso que ela é minha esposa. Bom, numa sala de 80 pessoas temos uma. Talvez 2 que não levantaram a mão. Por que eu falo isso? Porque cada vez que você faz uma dívida, você está assumindo um novo risco. Você está saindo daquele medo e você está se jogando para fazer algo maior. E depois da dívida, você cresceu. Ah, gastei dinheiro, tudo bem, mas você... Mas você deslanchou, você trabalhou mais, você teve algo que você não tinha, você cresceu. O problema é que a gente quer ficar aqui no meio. Eu não estou lá, mas também não estou lá. Exatamente. É a tal da zona do conforto. Enfim, então eu queria linkar essa condição de troca, essa condição de intercâmbio, de abundância, com as transações imobiliárias. Eu queria linkar isso sobre atender o seu cliente. E muitas vezes a gente não dá o máximo do máximo, porque a gente já sabe muito, já tenho muita experiência, e eu já vi esse filme. E você pode ter perdido, porque você deixou de atender ele aqui e aquele corretor fechou. E você não acreditou nele. Exato. Você não se dedicou. E aí tem toda parte do treinamento que eu faço, tem toda uma história de como chega nisso. Que às vezes você fica temperando, e outra pessoa que come. Enfim, e tem a ver com isso. Então, a primeira etapa do que eu queria, esse primeiro recado, essa primeira etapa de como você realmente fazer as suas negociações imobiliárias decolarem, dependem do nível de compromisso que você tem em cada negociação e do quanto você se doa até o fim, se joga ou é vida ou é morte. Pelo amor do Senhor, não entre numa negociação vendo no que vai dar. Porque vai dar coisa ruim. Não vai dar certo. Existe a sorte? Existe a sorte. Às vezes você tem ela, às vezes não. Então, essa é a primeira fase, é a primeira etapa do recado que eu quero passar. Agora, quando aí você vira a chave, porque o Vitor está falando umas coisas interessantes. Está dando uma motivada. Você começa a falar, esse moleque aí tem razão. Pode ser que sim. E aí você fala, então, essa semana a chapa vai esquentar. Essa semana vai ser uma semana diferente. O mês de setembro vai ser um mês sensacional. A partir do momento que você liga uma chave na sua cabeça e você está disposto a pagar o preço, a fazer as abdominais, a entregar o máximo de si, e se comprometer, e ir para cima e fazer tudo o que você tem que fazer, automaticamente, como a vida é uma interação humana, automaticamente, o mundo ao seu redor começa a colocar vários empecilhos para você fazer. E acontece uma coisa muito louca. Existem 4 passos, mais 4 passos, quem tiver caneta, prepara. Existem mais 4 passos de como uma pessoa consegue chegar onde ela tem que chegar. Existem 4 coisas específicas. E aí, quando você decide, você fala, estou comprometido, vou me jogar de cabeça, posso me espatifar no chão. Você começa a gerar certos incômodos internos, pessoalmente, e externos, em outras pessoas. E aí vai acontecer o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer para você atingir seus objetivos e ter sucesso é chamar a atenção. Você tem que chamar a atenção. Então você vai pegar o telefone e você vai começar a ligar. Dá 7 horas da manhã você está trabalhando. Dá 9 horas da noite você está trabalhando. Aí você começa. Você só fala de imóveis. Você só pensa
em negociações imobiliárias, e você só pensa em clientes, e você está atendendo 5 clientes num dia. E se não está atendendo, você está tentando, você está ligando para todo mundo. E aí, existe uma raça. Não, não é uma raça. É um tipo de pessoa que está em uma certa condição. E esse tipo de pessoa grava muito bem esse conceito, porque ele é muito interessante. É o tipo de pessoa que... A pessoa que desistiu do seu próprio objetivo, agora se dedica a convencer você de desistir do seu objetivo. Certo? Tiburcio. Isso acontece muito. E aí você fala, vou perder 20 quilos em um mês. Vem o Robson, faz... Te conheço, rapaz, que vai perder o quê? Automaticamente ele já suga um pouco da minha energia. Mas eu continuo, porque ele me vê correndo todo dia. Eu tomo uma decisão e falo, Robson, vou perder 20 quilos em um mês. Boa sorte. Não, eu quero que você venha comigo, cara. Aí ferrou. E ele fala, não, eu tô tranquilo. Mas eu vivo com o Robson, com o Mota e com o Paronete. Paronete. Eu vivo com os caras. A gente está sempre juntos. As opiniões deles são válidas para mim, são importantes para mim. Eu falo, rapaziada, decidi, eu vou perder 20 quilos, vai em um mês e meio. Não, mas vocês têm que fazer o contrário, porque vocês são gente que... Negativo. Aí você faz... Te catar. Vamos almoçar? Hoje não. Você está na dieta comigo. Aí eu falo, vamos almoçar? E ele fala, vamos. Vamos ali na feijoada. Hoje é quarta. Vamos ali, não sei onde. Eu falo, não. Hoje eu quero comer uma salada ali no vegetariano. Vamos? Que isso, pô? E eu decido, eu estou preparado, estou disposto a pagar o preço que eu tenho que pagar. Eu não vou comer a gordura da picanha, eu não vou comer a massa, eu não vou comer o carboidrato, eu vou comer salada com uma carninha magra. Vamos? Vamos aí? Não vai. Tá bom. Depois de uma semana, eu já não estou almoçando tão frequentemente com os caras. E aí o Robson fala, pô, para com essa loucura. Por quê? A pessoa que desistiu do seu próprio objetivo, agora se dedica a fazer você desistir do seu objetivo. Por quê? Se eu baixar 20 quilos em um mês, com que cara ficaria Robson? Que tem a mesma capacidade e potencial para fazer a mesma coisa, mas ele prefere ficar na primeira e na segunda condição de intercâmbio, ao invés de ficar na terceira e na quarta condição de intercâmbio. Ele sabe. Então a gente começa, inevitavelmente, a ir cada um para um canto. Se afastando. É inevitável. O que acontece é que, às vezes, isso te puxa como um elástico. Então você decide que você vai fazer as coisas, que você vai trabalhar mais, que você vai fazer o que tiver que fazer, mas tem muitas opiniões. Para, isso aí que você está fazendo é perda de tempo. Para que você vai fazer isso? Pelo amor de Deus. Mas aí você continua. E você vai notar que você começa a chamar a atenção. E o que é chamar a atenção? É pagar o preço. É fazer a quarta condição de intercâmbio. É entregar em abundância. É entregar mais, cada vez mais. Fazer mais, pagar o preço, se esforçar, se dedicar. E isso chama muita atenção. O que acontece quando você está realmente comprometido com os seus objetivos, com as suas metas, com aquilo que você quer fazer, com aquele cliente? Eu sei que eu vou vender para o Mota. A partir do momento que eu falo, eu vou vender para esse cara. Vem o Robson e fala, para que você está com esse cliente? Cliente, fica, meu amigo, vai embora. Para que você está com esse cliente? O cara só te enrola. Aí porque ele desistiu do objetivo dele, fica me convencendo agora de que eu tenho que desistir do meu. Já fez 990 vezes, ele falou. E é isso que acontece, eu começo a chamar a atenção porque ele está me vendo, ele está vendo que eu não largo esse osso e eu vou fazer esse negócio rolar. Custe o que custar, eu vou pagar esse preço. Mas as ideias dele são baseadas nos fracassos que ele teve. E muitas vezes as minhas barreiras são baseadas nos fracassos que eu tive. E aí juntos os dois é uma porcaria. Mas a primeira coisa que acontece é, o primeiro passo para você realmente poder ter aquele sucesso, seja naquela negociação, seja em alguém que você quer, com alguém que você quer conquistar, seja com alguém que você quer reconquistar, seja com alguém, algo que você quer, não importa, não importa. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer barulho, é chamar a atenção, é trazer a atenção para você, através das suas ações, do seu nível de comprometimento
da sua mentalidade e dos hábitos que você tá mudando agora. É impossível você ter os resultados que você quer fazendo a mesma coisa que você vai fazendo. Einstein falou isso, né? É impossível, impossível, humanamente impossível. Esse é o primeiro. Segundo passo, porque começa a chamar a atenção. E tô lá, tô fazendo, O que vão fazer? Críticas. Esse é um passo, não é uma consequência, esse é um passo. Eu tenho um mentor que me ajuda muito, fantástico. E eu falei para ele, cara, a empresa está indo muito bem. Isso no primeiro ano. As coisas estão indo fantásticas. Todo mundo gosta. Ele falou, bela porcaria. Falou assim, se você não tem alguém que te critica, significa que você não está fazendo nada para incomodar ninguém. Significa que se você começa a se dedicar e a se comprometer com seus objetivos, automaticamente você tem que angariar críticas. Alguém tem que criticar você. É vital que alguém te critique, porque você está fazendo e está causando alguma coisa que vai incomodar. Não que o intuito seja incomodar, mas quando você está entregando mais do que se espera de você e não violando uma lei natural da vida, que é a lei 4 do intercâmbio, que é intercâmbio em abundância, as pessoas que não estão entregando em abundância começam a falar assim, eu também poderia entregar em intercâmbio em abundância, mas eu vou ter que sair da minha zona de conforto. E eu não quero isso para mim, agora. Pode ser que depois, mas agora não. Então começa a acontecer isso, e aí você começa a experimentar críticas. O terceiro passo é muito importante, porque essa crítica evolui. Essa crítica se desenvolve e ela se torna um certo ódio. Essa crítica realmente torna-se agora muito forte. Então, o Robson decide atender o Mota ferozmente e vai atender esse cliente como se fosse o último cliente da vida dele e dá tudo dele. Se entrega, dá tudo de si. Eu começo a falar, para de gastar seu tempo com esse cara. O cara não vai comprar nada, pelo amor de Deus. Para de ficar chutando cachorro morto, pelo amor de Deus. E aí, cada vez que eu chamo ele para fazer alguma coisa, não dá, estou procurando imóvel para o Mota. Aí eu já começo, pelo amor de Deus, o cara é um idiota. O cara é um idiota, você viu o que ele está fazendo? Pelo amor de Deus. Essa crítica já não é mais crítica, já começa a virar um certo ódio já. Uma certa inveja. Exato. E se ele continua, se ele continua e vende, adivinha o que acontece? Caraca, Robson, como que você fez, cara? Foi 1000 vezes. Homem, foi 1000 vezes, ele falou. É sorte, né? É só, você viu a sorte que ele tem? Algumas pessoas dirão que é sorte. Agora, depois do terceiro cliente que ele faz isso, eu vou falar, caraca, bicho, me ensina como que você faz para ter essa persistência, porque o quarto passo é inevitável. Vão te admirar. Agora, o que acontece? A gente morre aqui, ó. Críticas e ódio, críticas e ódio, críticas e ódio. A gente para aqui. Na primeira crítica, não estou fazendo algo certo. Algo estou fazendo errado, estão me criticando. Um balde de água fria. Aí, tem gente que até passa da crítica. Quando começa a chegar no ódio, não pode. Melhor não. Eu não posso melhorar a autocrítica. Claro, mas nem todo mundo tem essa fortaleza. Por quê? De novo, aí vem a informação, o dado estável para você. A pessoa que desistiu do seu próprio objetivo agora vai convencer você de desistir do seu. É aí que você precisa, aí já não tem nada a ver com transações imobiliárias, tem a ver com você como ser humano. Você precisa ser um vendedor. E eu tenho que chegar para o Robson, se está reclamando de mim, porque eu estou atendendo moto, e falar, Robson, confia em mim, bicho. Eu sei o que eu estou fazendo. Esse cliente, não só eu vou conseguir fechar com ele essa negociação, ele vai levar o melhor imóvel que ele jamais pôde pedir na vida dele. Deixa comigo. Confia em mim, cara. Me ajuda. Se você achar alguma coisa que se encaixa no perfil dele, me indica também. Vamos rachar a comissão. Nem ferrando. Não. Brincadeira. Eu racho com você, pô. Te dou uma porcentagenzinha. E aí acontece isso. Algumas pessoas querem perder peso e querem correr. O cara fala, para,
que você tá com essa loucura? Vamos tomar uma cerveja, vamos comer, vamos não sei aonde. E eu falo, eu só não falo para você porque eu não lembro o seu nome, então eu venho pro Mota. Não, mas ele já tomou muita cerveja. Boa. E eu chego pro Mota e falo, Mota, vamos só hoje, cara. Tô te pedindo, me acompanha hoje, eu juro que você vai gostar, vai ser fantástico. Vamos comigo hoje. Ah, não. Vamos, bicho, você vai gostar, confia em mim, é a coisa certa. Agora, ninguém vai levar você a sério se nem você está levando o seu objetivo a sério. Então você... Estou atendendo o Mota. Procurando uns imóveis para ele. Aí eu procuro meia boca. Procuro 1 hora por dia. As outras 6 horas eu fico duvidando da minha própria capacidade. Vou ir embora. Estou falando muito, né? Enfim. Então... Quando você começa a duvidar da sua própria capacidade, acontece isso. Vão duvidar da sua capacidade e do seu compromisso, do seu objetivo. É notável quando você vê aquela pessoa que fala, eu vim aqui para fazer tal coisa. E mostra por que veio. E demonstra nas suas ações o porquê aquilo vai acontecer. O Robson vai parar de reclamar de mim quando ele vê nas minhas ações que eu estou tão comprometido, eu estou tão dedicado, ele vai fazer. Deixa o cara. Ele sabe o que ele está fazendo. E tem a ver com isso. E não tem momento, não tem fase, não tem nada. O problema é que a gente morre aqui. Qual o recado máximo da noite? É o seu nível de compromisso. Comprometimento. É o seu comprometimento. E às vezes, só você acredita naquilo. Isso aconteceu com o Walt Disney, com o Steve Jobs, aconteceu com... os caras do Google, todas essas empresas que a gente falou, aconteceu com essas pessoas. O que acontece é quando eles se contentam com o básico, eles param aqui. Alguém já ouviu falar no Mapping? Já ouviu falar na Mesbla? Sim. Já ouviu falar na Gradiente? Na Kodak? Cadê? O gigante também cai. O gigante cai. Não é impossível ficar gigante se você não continua regando. Você tem que ter o compromisso máximo até o final. Não tem fim. Não tem fim. Você tem que ter o compromisso máximo até seu último suspiro. Máximo. E é isso que acontece. Enfim, então, uma das coisas que eu quero deixar para vocês hoje, e a ferramenta que eu quero te deixar venda a sua ideia constantemente, para você, diariamente. Escreve tuas metas todo santo dia. Normalmente, a gente escreve nossas metas 1 vez por ano. Se é que escreve. Escreve o que você quer todo dia. Se você não convencer alguém, alguém está te convencendo. É uma equação da vida, básica. Agora, decide uma coisa e não fica pensando, vamos ver o que vai dar, eu estou aqui em cima do muro me equilibrando. Não faz isso. Isso machuca. Machuca muito. Você sente isso só lá depois de muitos anos. E aí você olha e fala, eu poderia ter feito. E você viola a sua própria capacidade. Por isso eu quis dizer que eu quis falar do seu poder. Aqui dentro tem pessoas que podem mudar o futuro do país. Ninguém aqui pode menos do que isso, no mínimo. No mínimo. Qualquer um aqui pode causar um impacto absurdo. E quem está em casa também. Pode causar um impacto absurdo no mundo. Não só na sua própria esfera, em outras esferas. Nós temos capacidade para fazer coisas absurdamente gigantescas. O que acontece é que a gente assume objetivos e propósitos que cabem na nossa esfera de influência e de domínio, ele falou. Ótimo. Eu posso dominar isso. Eu não estou disposto a encarar mais e assumir mais e por aí vai. E a gente faz isso por anos e anos e anos e anos e anos. E isso machuca. Então, de novo, aqui dentro, amanhã, se você quiser fazer um estrago nos seus negócios, você pode. Você sabe que você pode pegar amanhã, fazer uma ligação. Tem uma ligação que você sabe que você pode fazer e pode mudar seu mês inteiro. Mas você não liga. Assim como acontece comigo. Tem dias que eu passo um dia pensando. Aí quando eu vi, passou 1 ano. Aí passou o timing, perdi. Passou 36 anos, você ainda não foi ao corretor de imóveis. Exatamente. Exatamente. Mais um empecilho entrou na minha frente agora. Mas ele precisa ter iniciativa. Exatamente. Ele precisa fazer. Nada supera a ação. Nada. Nada. Nada.
Quando você coloca a carroça na frente dos bois, esse é o correto. Perdão, sei que tem gente que pensa diferente, mas a forma de fazer é colocando a carroça na frente dos bois. Primeiro você faz, depois você aprende. É trocar a turbina do seu avião com ele voando, sem deixar ele cair. É verdade. E, de novo, aqui eu digo, ninguém, aqui nem em casa, ninguém é capaz, ninguém não é capaz. Todos têm a capacidade e a habilidade de fazer coisas gigantescas. Se eu quiser mudar alguma coisa, de novo, se você quiser mudar o jogo amanhã, de como vai ser o teu mês, das suas negociações, você pode fazer. É uma decisão. E os pontos fundamentais são, faz o máximo, mas se compromete. Sem o compromisso, você não vai fazer. Se compromete. Pega um cliente amanhã já, ou hoje, de repente hoje. Teve um cliente há umas semanas atrás, que eu queria, e eu dei uma... E um dia, era sexta-feira, 10 horas da noite, eu falei, eu vou escrever. Eu não liguei, mas eu escrevi e mandei um WhatsApp. E aí, tudo bem? Não era um cliente fechado ainda. E ele respondeu, tudo bem. Eu liguei, ele respondeu. Aí eu liguei. Tudo bem? Cara, eu tô te ligando porque isso. Ele, cara, você me liga 10 horas da noite, sexta-feira. E eu sabia que ele ia falar isso, pelo perfil dele. E eu já tinha um script preparado na minha mente. E eu falei para ele, eu quero que todos os vendedores da sua empresa tenham essa pegada aqui, de poder fazer o que tem que fazer para fechar um negócio. Ele falou, oh, isso sim, hein? Não fechou ainda, mas... Mas me colocou muito mais perto de fechar esse negócio. Sim, exato. E tem tudo isso ainda. Exato. Exatamente. E a única coisa que ele está fazendo quando ele fala para mim, que você está me ligando, que pelo amor de Deus, é isso aqui, ó. Durante uma negociação acontece isso. Não, esse aqui eu não gosto, não tenho dinheiro, não é o momento ainda. O cliente reclama. Parece que é objeção, mas é reclamação. O cliente está reclamando. Eu ia falar outras coisas, mas é melhor não. O cliente está reclamando, basicamente. Porque ele quer, o que você está fazendo, você está fazendo o cliente sair da zona de conforto e fazer ele tomar uma decisão. A gente tem uma dificuldade enorme como ser humano de confiar na nossa capacidade de tomar decisões. E você, como corretor de imóveis, o seu dever é reforçar constantemente a habilidade do seu cliente de tomar uma decisão. Compre esse imóvel. Esse é o imóvel que você tem. Não, mas eu quero ver, eu tenho que ver, eu tenho que falar com a minha esposa. Não tem problema, traz a esposa. Não, tem que falar com meu filho que mora na África. Traz o seu filho, põe ele no Skype. Confie em mim, não perca essa oportunidade. Agora, se eu falo isso, olha, eu acho uma boa ideia para você. Pode ser um bom imóvel para você, eu não sei. O preço está bom, o preço está bom. O preço nunca vai ser um problema, nunca. As pessoas, inclusive, estão habituadas a comprar um imóvel que custa um tanto, pagar 3 vezes mais depois, por causa de financiamento. O preço não é um problema. Quando você quer alguma coisa, não tem, você consegue a forma de fazer. Enfim, então, eu quero muito que vocês consigam passar através disso. Eu quero de coração que uma das profissões que eu mais admiro, que vieram aqui, os que estão em casa, que tenham o melhor mês, ano e profissão de todas. Quero que realmente suas negociações sejam de máximo sucesso. E faz isso com muito compromisso. Faz isso com muito compromisso. E o amor é exatamente esta condição de intercâmbio. É o amor que você coloca para o teu cliente. Atende ele, não pensando se, eu vou ter que gastar gasolina para ir até lá. Eu não sei se o cara vai comprar. Coloca amor para fazer. O cliente vai ver. E ele sabe que se ele não fizer algo com você, ele está violando uma lei do intercâmbio. E isso é uma arma que você tem agora. Se você anotou, pelo amor de Deus, revisita as tuas notas todo dia, porque é algo que vai te dar mais poder. O que eu estou fazendo aqui só estou realçando algo que já é seu. É o seu poder. E essa é a ideia. Então, foi um prazer incrível. Desejo a vocês muita sorte, apesar de não acreditar muito nela.